Então hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem missionária. Atos capítulo 16. Na verdade nós vamos começar no versículo 39 do 15, né? Para poder dar sequência do que falamos na semana passada. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, Barnabé e esse tal de Marcos, um João chamado Marcos, foi para um determinado lugar, né? Chipre, e de lá sabe Deus para onde. E Paulo escolheu a Silas e partiu então, e aí agora começa a contar o roteiro da viagem de Paulo, não da de Barnabé, da de Paulo. E diz assim, verso 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Presta atenção nesse versículo, tem algo aqui muito tremendo para nós hoje. Paulo quis que esse foi com ele, tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos. Agora, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Verso 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 11. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Versículo 14. E uma mulher, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora pode pular mais para frente, vamos lá para o versículo capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 15. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Pode virar a página. Capítulo 18. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E versículo 18 diz, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso. Versículo 22, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e Frígia, confirmando a todos os discípulos. E aí o texto vai até o final do 18, quando então termina a segunda viagem missionária de Paulo. Os irmãos podem se assentar. Então você pode observar que nós temos aqui dois capítulos inteiros. Nós temos dois capítulos inteiros, o capítulo 16
3 capítulos inteiros, o capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 18, contando a experiência da segunda viagem missionária de Paulo. A aula passada, para os que estavam aqui, que estão acompanhando, nós falamos sobre a desavença, né, que houve entre Barnabé e Paulo, sobre esse gap que tem entre a primeira viagem missionária e a segunda. Dentro desse gap, dessa brecha, a gente aqui na América é tão acostumado a incluir palavras, né, inglesas no meio das frases, que a gente às vezes até esquece que outras pessoas vão ver a fita que não sabem, né? A gente está conversando no telefone no Brasil, com um parente, aí usa palavras daqui, né? Parking, não sei o que, mall, e o pessoal fala, você está falando de quê? O que é isso? Hein? Exatamente. E aí a gente vai usando coisa que é normal, né? Já é do dia a dia da gente aqui. Aí fica negócio de gap, aí depois o pessoal vai ouvir, que história de quê? Que é esse gap que viajou com o Paulo? Gap é espaço, né? Uma brecha. Então, no capítulo 15 do livro de Atos, existe duas coisas extremamente importantes na história do livro e na história da vida de Paulo, que o nosso estudo não é do livro de Atos, o nosso estudo é da vida de Paulo. E a gente acaba falando daquilo que cruza a vida de Paulo, né? A razão do porquê nós falamos de Barnabé é porque Barnabé cruzou a vida de Paulo, não é? Ou seja, Barnabé não tem uma história própria. Barnabé, ele ajudou a compor a história de Paulo. E ele entendeu isso até um certo ponto. Até um certo ponto ele entendeu isso. Mas por alguma razão, por cargas d'água, eu já ouvi inclusive pessoas muito bem letradas, pessoas experientes, conhecedoras da palavra, dizerem ou sugerirem que na verdade esta desavença poderia ter sido permitida pelo próprio Deus para mandar cada um numa direção, para fazer coisas diferentes e coisas dessa natureza. Pode ser, mas o problema é que eu não vejo Barnabé fazendo absolutamente nada depois de ter se separado de Paulo. Se o texto dissesse qualquer coisa de Barnabé depois, não, porque Barnabé foi para Chipre, então pregou em tal lugar e passou tanto tempo confirmando a igreja de não sei da onde, qualquer coisa, então me daria uma base para entender que foi uma separação necessária por uma questão de propósito. Mas como Barnabé literalmente desaparece aqui no versículo 39, desaparece, e a história continua sendo contada do apóstolo Paulo, então o que eu entendo é que o que aconteceu aqui foi uma infelicidade por parte de Barnabé, porque desavenças em lideranças no ministério não é novo e também não chega a ser o caos, o fim do mundo. Pedro e Paulo se desentenderam, por exemplo, mas se desentenderam, cada um seguiu o seu caminho. Pedro fez uma grande obra, Paulo fez uma grande obra, e a história dos dois está contada. Tanto a história de Pedro, quanto a história de Paulo. Pedro não desapareceu do mapa porque se desentendeu com Paulo. Paulo não desapareceu do mapa porque se desentendeu com Pedro. Mas Pedro não fazia parte da história de Paulo, e nem Paulo parte da história de Pedro. Cada um tinha a sua história sendo contada, o seu ministério, que, embora interligado pelo nascimento da igreja, pelas raízes da igreja, embora interligados pelas raízes da igreja, mas eram ministérios independentes no que dizia respeito à chamada, no que dizia respeito à característica do ministério, ao tipo de chamada, o tipo de missão que Deus concedeu a cada um dos dois, era completamente diferente. Então cada um realizou uma grande obra dentro do chamado que tinha, do ministério que recebeu de Deus. Cada um seguiu o seu caminho. Tiveram lá, como diria lá no Espírito Santo, um arranca-rabo, né, irmão Dessa? Tiveram lá um arranca-rabo entre os dois, um tete a tete,
e Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Pedro estava realmente meio assim, meio lá, meio cá, e tentando jogar nos dois times, no time dos judeus, no time dos gentios, e Paulo era um camarada mais decidido, ele percebeu logo que os judeus não queriam nada com nada, e ele então decidiu investir nos gentios 100% da sua energia, da sua disposição ministerial, e foi isso que aconteceu, e com isso Paulo estava se sentindo mais autorizado, Paulo estava se sentindo mais bem incumbido por Deus a defender os gentios. E quando então aconteceu essa experiência que o próprio Paulo conta, que ele então teve que resistir a Pedro, mas aquilo ali não foi um rompimento, não foi uma guerra, um rompimento, não. Eles tiveram realmente um acerto de contas, porque na verdade o líder inteligente, ele ainda se considera passivo de admoestação, de exortação. Todo líder nunca deve excluir a possibilidade de uma admoestação da parte de Deus. E não digo se entregar ao escárnio na mão de qualquer pessoa, mas há casos, há cenas em que a gente percebe que Deus usou a boca de determinadas pessoas para nos admoestar. Isso acontece. Pode ser pessoas ligadas a nós, como pode ser pessoas completamente diferentes. Às vezes soa no lábio daquela pessoa e você ouve a voz de Deus. Deus falou ali, não importa se é uma criança, não importa se é uma ovelha, não importa se é um amigo de ministério, não importa se é uma pessoa desconhecida, mas se o seu ouvido detectou a voz de Deus nos lábios daquela pessoa, é sábio ouvir. E tudo indica que Pedro detectou a voz de Deus nos lábios de Paulo, porque a Bíblia não conta nenhum desdobramento negativo. A Bíblia não registra nenhuma animosidade de Pedro para com Paulo. Então eles desenvolveram os seus ministérios, cada um na área em que Deus chamou. Agora, Barnabé não. Barnabé, até encontrar Paulo, Barnabé era uma pessoa bem querida, como nós falamos no começo aqui. Paulo, inclusive, precisava daquela credibilidade de Barnabé para ser aceito no colégio apostólico, ser reconhecido por alguns irmãos que tinham medo dele, estavam desconfiados que aquilo pudesse ser um golpe do Sinédrio e tudo. Então ele precisava daquela credibilidade de Barnabé, que ele não tinha, porque ele era recém-convertido. Mas Barnabé, contudo, só tinha aquilo, na verdade. Barnabé não tinha um ministério impactante, um ministério expressivo. Ele era uma pessoa querida, ele era um dos anciãos. A Bíblia apresenta no capítulo 13 de Atos, quando fala dos profetas que havia ali em Antioquia, ele aparece entre eles, dando a entender que ele era uma espécie de ancião, de pessoa respeitosa ou respeitada, uma pessoa que impunha respeito, uma pessoa já com uma certa idade e um bom testemunho e etc. Então Paulo precisou dele, mas a partir do momento que Paulo usou esse trampolim, ou Deus usou esse trampolim para projetar a Paulo, a partir desse momento o próprio ministério de Barnabé ganhou projeção. O próprio ministério de Barnabé ganhou projeção. Por que nós sabemos hoje que Barnabé fez uma primeira viagem missionária? Na verdade, uma única viagem missionária. Por que nós sabemos? Porque ele se juntou a Paulo. Se ele não tivesse se juntado a Paulo, Barnabé não teria nenhuma viagem missionária para contar. Então ele identificou isso, mas chegou um ponto que por alguma razão houve esse desentendimento. O pastor Joel trouxe uma informação muito preciosa na semana retrasada, que é o fato desse tal João Marcos aqui ser parente, fala primo ou só parente? Primo de Barnabé. Então houve aí uma animosidade de Barnabé com Paulo para defender os interesses familiares. Isso é perigoso, quando eu não consigo separar essas duas coisas. Família é uma bênção, família é necessária, eu tenho que defender minha família, mas eu não posso esquecer de um detalhe: Deus está acima até mesmo da família. Deus tem que estar acima até da família. Deus tem que estar acima até de mim mesmo, até dos meus próprios interesses particulares ou pessoais. Imagina acima da família. Ninguém deve trair a Deus por esposa, por primo, por irmão, por colega, por tio, por cunhado, por tio, seja lá o que for. Ninguém deve fazer isso.
buscai, a Bíblia diz para amar ao Senhor, honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E o que nós entendemos que a Bíblia está dizendo é que há possibilidade, ou há o risco, ou existem ou existe aquele tipo de pessoas que tendem a colocar as coisas na frente de Deus. Senão a Bíblia não diria: honra o Senhor teu Deus, honra o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Se a Bíblia está mandando, é porque há o tipo de pessoas que tem a tendência de colocar Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, milésimo lugar. Não é verdade? A experiência de Abraão com Deus qual foi? Exatamente nesse campo. O camarada amava a Deus, serviu, encontrou com Deus com 75 anos, apaixonou por Deus, serviu a Deus, aquela maravilha e tudo e tal, mas não podia ter filho, a mulher era estéril. Aí no dia que Deus cumpriu a promessa que nasceu o menino, Abraão endoidou. Não, que é o meu filhinho querido, é o filho da promessa que Deus prometeu, que Deus deu, e é Isaquinho para lá, Isaquinho para cá, Isaquinho para lá, Isaquinho para cá, beijinho na testa, carregava no colo, tudo é Isaquinho, tudo é Isaquinho, tudo é Isaquinho. Aí o que Deus fez? Deus falou: Abraão, o negócio é o seguinte, pega o Isaquinho, leva num lugar que eu vou te mostrar e corte a garganta dele. Porque era isso, o sacrifício era isso. Era amarrar as pernas e os braços e ir lá na garganta e creu. Quem Deus? O Isaquinho. Esse Isaquinho aí está correndo fora do lado de fora da tenda. E aí, o tremendo, né, o grande pai da fé, Abraão, não questionou com Deus. Na hora do confronto, né, na hora do confronto, ou é Deus ou é Isaquinho, ou é Deus ou é Sara, ou é Deus ou é fulano ou é ciclano, ou é Deus ou é a minha família. Quando isso acontece, que é um extremo, né, absurdo, um extremo absurdo, quando a pessoa tem que optar entre Deus e a própria família. É um extremo. Mas que se vier a acontecer, se Deus for confrontado pelo que quer que seja, Jó passou por isso. Houve um confronto, ou ele ficava com Deus, ou ficava com a mulher doida, endemoniada. Ou ele ficava com Deus, ou ele pecava, ou ele ficava com Deus, ou ficava com os amigos. E ele foi deixando tudo e todos para ficar com Deus. Perdeu os filhos, mas ficou com Deus. Perdeu a mulher, mas ficou com Deus. Perdeu os amigos, mas ficou com Deus. Perdeu a saúde, mas ficou com Deus. Até o dia em que Deus resolveu mudar a sorte dele. Conclusão: deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Amém? Diga comigo: Deus pode mudar a minha causa. Pode mudar a minha causa. Piscar de olhos. Então, meu filho, é sábio agradar a Deus em primeiro lugar. Nós estamos aí no mês em que a gente está batendo firme na questão da primícia. Colocar Deus em primeiro lugar. Quem começa um ano novo colocando Deus em segundo, quem coloca Deus em segundo, não importa se vai colocar ele em milésimo, ou se ele não estiver em primeiro, não importa se ele está em segundo ou milésimo, dá no mesmo. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da minha vida, em todos os sentidos, e eu vou virar um ano novo, e eu não conseguir colocar Deus, dar sinais para Deus, claro, de que Ele ocupa a primazia na minha vida, isso é tolice, isso é falta de inteligência. Porque qual é a única pessoa que pode me abençoar no ano de 2009? Não é Deus? Qual é a única pessoa que pode me prosperar no ano de 2009? Qual é a única pessoa que pode tornar o meu trabalho efetivo em 2009? Render aí 100 por 1? Deus! Então eu vou fazer uma aliança com Deus. É bom ter aliança com as pessoas, eu gosto de ter aliança com as pessoas, é bom demais. Mas eu vou ter uma aliança com você, desde que essa aliança não atrapalhe a minha aliança com Deus. Se a minha aliança que eu tiver com você não atrapalhar a minha aliança com Deus, nós vamos ter uma aliança eterna. Ela vai durar o tempo todo aqui na terra, e quando a gente chegar na Nova Jerusalém, nós vamos desfilar lá, eu e o Haroldo lá, passeando aquelas ruas de lá, batendo papo. Rapaz, que coisa, né? Você lembra quando a gente morava lá em Boston, rapaz, aquela ruazinha lá, aquela friagem, você lembra da Anne lá dentro daquela coisa com casaco de frio? E agora a gente por aqui, olha a Anne lá passando na rua de ouro lá, e a Anne passando com o Joel pra lá e pra cá, e a irmã Aldécia do lado de lá, e aquela coisa, e
por aí vai o Edson andando por lá de lá, aquela maravilha, todo mundo feliz, eternamente na presença de Deus. Por quê? Porque colocamos Deus em primeiro lugar. E foi o que Paulo fez. Paulo priorizou a Deus. E a paixão de Paulo foi tão grande que Paulo decidiu: Barnabé não vai mais. Então eu também não vou não. Já viu esse tipo de gente ou não? Que desiste porque fica sabendo que alguém desistiu. Quem já viu esse tipo de gente? Dá um amém aí. Amém. Você está sabendo que Barnabé falou que não vai mais para essa viagem missionária? Então não sei o que lá, então também não vou não, porque não sei o que, porque blá 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 blá. Não. Barnabé não vai não. Quem lembra daquela música assim, quer ver? Cadê o violão? Se você não vai... Já sabe, né? Meu Deus, eu conheço. Como é que começa? Caminhando. Caminhando vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai, se você não vai, eu também não vou. Não? Não, achei que era assim. Vamos lá. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se o irmão pecar, eu peco também. Não? Mas tem gente que canta exatamente desse jeito. Tem gente que acha que a vida, o ministério, o chamado tem que tudo para vala se o outro não conseguir cumprir com o propósito dele. Entendeu? Pessoas que não têm como referencial a Deus. Pessoas que não têm a Deus como referência. Ele fica de olho nos outros, de olho nos outros, de olho nos outros. Aí se a pessoa que ele observa, se a pessoa que ele tem como referencial está todo animado, está cheio de pilha, está todo, agora vamos, porque Deus é bom, glória a Deus, ele também fica todo animado, é isso mesmo. Aí se aquela pessoa desanimar, ele vai desanimando também. Já viram esse filme em algum lugar? E as pessoas não conseguem se firmar em Deus. Em Deus. Vocês que estão aqui nesse estudo hoje, que eu chamo de discipulado da terça-feira, vocês não podem se firmar em Jefferson. Vocês têm que se firmar em Deus. Vocês não podem se firmar em Joel, tem que ser em Deus. Não pode ser em Marcelo, tem que ser em Deus. Não pode ser no Billy Graham, tem que ser em Deus. Em Deus. Vocês são ovelhas de Jesus. Amém? Amém. De Jesus, tem que ser em Deus. E aí Paulo falou: como é que é, Barnabé? Você não vai não? Não vou não. Não vou não porque você não gosta do meu primo. Que não sei o quê. Você não quer deixar meu primo viajar. Não vou não. Então tá bom, Barnabé. Que Deus te abençoe. Estou indo eu cumprir com o chamado de Deus. Amém? Amém. Estou indo cumprir com o chamado de Deus. E aí diz: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Então, lição número 1. Se você não vai, não impeça a mim. Deixa eu cumprir com o meu chamado. Lição número 2. A sua referência tem que estar em Deus. A referência de Paulo era Deus. Ele viu Jesus no caminho de Damasco. Ele esteve com Jesus no deserto da Arábia. A referência de Paulo era Cristo. Barnabé era bem-vindo, Silas era bem-vindo, Timóteo era bem-vindo, mas a referência de Paulo era Cristo, porque no final da sua vida e carreira, o que ele disse? Encerrei a carreira e guardei a fé. Agora, uma perguntinha. Eu não tenho a resposta, talvez você também não tenha. Então vamos deixá-la no ar. Será que Barnabé encerrou a carreira dele? Largando o projeto pelo meio, desaparecendo com o primo não sei para onde, nunca mais aparecendo na jogada?
Será que Barnabé pôde dizer um dia, não, encerrei minha carreira também, guardei minha fé e tal? Eu não sei, mas Paulo pôde. Encerrei a minha carreira, guardei a minha fé intacta. Amém? E terceiro lugar é que quando alguém não quer, Deus levanta outro. E Paulo teve escolhido a Silas. Diga comigo assim, Deus tem sempre um Silas. Para o lugar de um Barnabé. Então a situação é a seguinte, vou te explicar. Deus conta comigo e com você. Então Deus conta comigo aqui em Boston para fazer algumas coisas. Deus conta com o Edson, Deus conta com o pastor Joel, pastor Marcelo, presbítero Haroldo, Deus conta com o diácono Eronidson, Deus conta com a diaconisa Aldécia, Deus conta com o diácono Márcio, evangelista Diego, irmão fulano, ciclano. Deus conta conosco. Então Deus tem um projeto, e nesse projeto estão incluídos você e eu. Agora, se eu e você mascar, porque tem um texto no livro de Gênesis muito sério, capítulo 6, alguma coisa, não lembro o versículo, se você achar me fale. O Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Esse versículo é sério, esse versículo é seríssimo. E olha, se esse versículo não existisse na Bíblia, seria muito mais fácil para algumas pessoas. Se esse versículo não existisse na Bíblia, mas ele existe. Porque é esse versículo que contrabalanceia a questão da longanimidade divina. Porque em nome da longanimidade divina, em nome da misericórdia divina, as pessoas querem fazer o que querem com Deus, achando que Deus tem a obrigação de esperar sempre. Mas guess what? Tem um versículo lá em Gênesis que diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Há uma hora que o Espírito de Deus diz assim, chega! O Espírito de Deus diz, basta! Cansei de você, cabra ruim! E Deus larga de mão mesmo. Deus larga de mão. E é aí que Deus decide, então, quer saber de uma coisa? Olha, eu queria fazer com você, mas você não quer não? Eu vou ter que chamar Silas. Silas, diga comigo, Silas é o backup de Deus. É o backup de Deus. Meu irmão, tem um Silas aí na tua cola. Tem um Silas bem na tua cola. Se você mascar com Deus, e eu não estou dizendo só para esse grupo aqui não, essa fita vai longe, vocês nem imaginam. Esses dias eu fiquei sabendo que tinha um DVD meu lá no Canadá. E os irmãos assistindo lá, até uns pastores lá do Brasil foram assistir esse DVD e tudo, a coisa vai longe. Agora eu mandei uns 30 DVDs lá para o Brasil, para o Jean, sabe Deus onde é que vai rodar esse DVD, da mão de quem vai cair. Então quando eu digo você, eu estou dizendo para você que está sentado aqui agora, estou dizendo para você que está sentado no sofá e assistindo o DVD. Tem um Silas de Deus aí no backup esperando. Se tu mascares na tua chamada, se você deixar a desejar a expectativa de Deus, Deus vai levantar Silas e você vai desaparecer numa Chipre qualquer da vida, fazendo churrasco com seu primo, sumido na história. E aí o que acontece? No dia do galardão, meu filho, outro versículo tremendo na Bíblia, né? E muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. A Bíblia não diz muitos que se dizem filhos do reino. Muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, enquanto muitos que virão do Oriente e do Ocidente se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Explica isso para mim, uma pessoa que veio do Oriente, o cara veio da Índia, camarada, sei lá de onde,
não sei como foi salvo, de algum lugar. Aí quando você chegar lá no dia das bodas do Cordeiro, você está jurando por tudo que é mais sagrado, que, com todo respeito aí, é um grande conferencista internacional que vai sentar do lado de Abraão. Você chegar lá, tem um indianozinho lá que você nunca viu na vida sentado do lado de Abraão. Um chinês sentado do lado de Jacó. Um chinesinho aí, desconhecido. O homem do céu, né? Entendeu? Ele falou, mas senhor, não estou entendendo, o que aquele chinês está fazendo lá? Você não sabe de nada. E aí na hora que começar a passar lá o telão da história de cada um, aí nós vamos ver, gente, quantas pessoas que sofrem dando glória por amor a Deus. Você pensa que nós que moramos aqui na América sabemos o que é sofrimento? Já está todo mundo gemendo com essa crisezinha aí de meia tigela. Verdade. Está todo mundo já gemendo com isso aí. Nós não sabemos o que é sofrimento, não. Nós não temos a menor ideia do que é sofrimento. A história daquele homem do céu, né? Eu chorei demais com aquele livro. O que é sofrimento? Sofrimento genuíno. As pessoas, para poder ouvir falar um pouco de Deus, tem que andar com um pedacinho de folha da Bíblia, reunido, escondido em meio de mata, no frio, escondido em caverna, porão de casa, e ainda assim é preso, fica confinado lá na cadeia por anos a fio. E vocês não têm a menor ideia, mas escuta o que eu estou falando. Vai ser uma surpresa geral no dia das bodas do Cordeiro. Surpresa geral. Surpresa geral, meu irmão. Muito neguinho daquelas tribos enfurnadas lá na África, neguinho fiel a Deus, andando descalço, sapato furado, sem sandália, sem nada, sem comer por uma semana, andando naquelas vilas pregando, falando de Jesus, comendo raiz arrancado do chão, bebendo água suja de poço e pregando a Jesus. Morre, mas não nega. É aí que muita gente vai ver como que o péssimo negócio que fez trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras. Pessoas que só pensam no bem-estar delas aqui na terra, só no bem-estar, no bem-estar, no bem-estar. E aí quando a gente ainda prega, não estou falando de vocês aqui, é claro, mas quando a gente ainda prega e fala sobre dar a Deus, sobre priorizar a Deus e tal, tem gente que fala, eu digo isso porque aqui tem gente que fala isso, que diz que o pastor está querendo tirar o dinheiro delas. Entendeu? O pastor veio com mais uma aí para poder tirar o meu dinheiro. Essas pessoas só vão entender a gravidade disso quando chegar lá no dia. Porque não tem ninguém que convença elas aqui. Se a Bíblia não convence elas aqui, não sou eu que vou convencer. Mas quando chegar naquele dia, meu filho, eu estou te falando, eu moro na América, eu estou me incluindo também nesse pacote. Chegar naquele dia que a gente começar a ver aquele tanto de gente desconhecida lá, neguinho missionário que veio da tribo não sei de onde, aquele camarada que não sei de quê, o camarada lá da Índia, o camarada da China, e todo mundo lá vestido lá com roupa de rei, entrando lá com honra, sentando em posição de destaque na mesa. E neguinho que achava que era o bambambam sentado lá na ponta da mesa, pertinho de onde bate a porta. Que já tá bom demais para alguns, né? Bom demais, ó. Entra que vai fechar a porta. O cara bate a porta assim, aí já entra, já a cadeira já tá ali do lado. O paletó ainda fica agarrado na porta. Você, mãe, dá só para abrir para tirar o paletó, não? Estão entendendo, gente? Dá para entender a gravidade do que eu estou dizendo? Você acha que Paulo estava interessado em quê? O que você acha? Eu estava vendo na televisão esses dias, os canais americanos falam muito dessas coisas bíblicas, tudo baseado em arqueologia, pesquisa, tudo de um ponto de vista científico. E um cara que nem crente não é nada, não é pastor, não é nada, ele é professor de religião secular. E aí o assunto era a ressurreição de Cristo. Aí ele virou e falou desse jeito: olha, se Jesus ressuscitou, eu não sei, só sei de uma coisa. Alguma coisa aconteceu com aqueles homens que os fizessem desprezar a própria vida e dispostos a morrer. Num belo momento, ele falando, Saulo era um camarada interessado nisso, um indivíduo orgulhoso, fazia, de uma hora para outra ele teve uma experiência que a gente não sabe qual é, e agora o camarada estava disposto a morrer.
Então ele falando, alguma coisa aconteceu com aqueles homens que causou uma mudança radical na mente deles. Que agora para eles, tanto fazia viver ou morrer. Um cara que nem crente era, falando isso na televisão. Tipo assim, se ressuscitou eu não sei, mas alguma coisa aconteceu com aqueles homens de muito sério. Porque a experiência deles era tão genuína, tão radical, tão genuína que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tipo assim, tanto faz, quer nem saber. Entendeu? Quando você chegar no céu, pelo amor de Deus, me faça um favor. Se fizer, não diga que você é da curva e palha. Não vai contar para Paulo essa crise que você passou aqui na América. Paulo, tem que te contar, rapaz, que crise tremenda que eu passei na América. Não vai me fazer isso. Se fizer, diga que você era da presbiteriana lá de Framingham. Porque se aqueles homens do Novo Testamento ouvir a gente falar de crise, eles vão rir por uma semana sem parar. Uma semana! O que é crise para mim e para você? Falta de dinheiro? Porque essa semana nós não tivemos dinheiro? Dinheiro para ir para o restaurante? Porque, atrasei meu morgue, porque não sei o quê, porque não consegui pagar o dentista. Ou seja, é isso que é crise para nós? Para você ver a que ponto que chegou a nossa fé. Paulo espancado, pisoteado, chutado, e morreu uma vez e teve que ressuscitar de volta porque a missão não estava cumprida, naufrágio, prisão, chicotada, as pancadas aos montes, ossos quebrados, e ele ainda diz, eu tenho no corpo a marca do Senhor Jesus. Depois de tudo isso, ele diz assim, isso aí é leve e momentâneo. Essas leves e momentâneas tribulações não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se o que Paulo passou é leve e momentâneo, pelo amor de Deus, não chegue lá no céu falando de crise que você teve na América, tentando impressionar Noé. Estão entendendo, gente? É claro, eu estou usando uma linguagem figurativa e tudo, mas para a gente entender o desnível da igreja de hoje, da igreja de ontem. O desnível. Eu estou fazendo um papel assim meio de pastoreio de líderes. Eu não optei por isso não, mas Deus jogou num bom sentido, essa bomba na minha mão. É impressionante. Tem que pastorear essa turma igual pastoreia mesmo ovelhinha de igreja. Tem que convencer os caras a orar. Tem que convencer os camaradas a se juntar, a se unir. Do mesmo jeito, são líderes, pastores, obreiros, deveria estar todo mundo agarrado um no outro, aí clamando, chorando, porque quando a gente prega no púlpito para a igreja, a gente diz para a igreja que tem que se unir. Nós dizemos para os nossos rebanhos que eles têm que se unir, mas para nós nos unirmos com outros pastores, pelo amor de Deus, é um martírio. Aí tem que pregar para os caras. Hoje eu passei no telefone aí quase 1 hora com um deles. E convencendo, rapaz, você tem que ir nessa vigília. Essa vigília não é nossa, não é da igreja. Essa vigília é do corpo. E convencendo. E tal, e todo. Não, porque não sei o que lá, porque eu estou aborrecido com fulano, porque esse plano não sei o que Beltrano. Rapaz, pelo amor de Deus. Pelo amor, nós precisamos sair desse nível, nós precisamos progredir. Progredir. É a história aqui, não, eu Barnabé, não sei o que lá. Então, imagina se Paulo, pelo amor de Deus. Imagina se Paulo. Foi nessa segunda viagem missionária, que pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar nem para falar muito da própria viagem, porque Deus tomou essa direção. Mas foi nessa viagem missionária que o destino da Europa foi mudado. Eu já falei sobre isso uma vez aqui. Foi nessa segunda viagem missionária que o destino da Europa foi mudado. E porque o destino da Europa foi mudado, o destino do mundo foi influenciado. Porque o mundo foi colonizado pela Europa. Basicamente. Não é uma hipérbole, mas o princípio é verdadeiro. Por isso que uma grande parte do mundo ou fala inglês, ou fala espanhol, ou fala francês. Porque foi colonizado pela Europa. Com exceção de Índia, China,
que são países populosos, mas em número de nação é pouca coisa. Rússia e tal, esses países escandinavos, etc. Mas, quer dizer, nessa segunda viagem, agora você vê a crise, como que o diabo é sem vergonha, como que o diabo é, apesar de ser sem vergonha e descarado, mas ele não é burro. Ele não é burro. Ele viu a disposição de Paulo na primeira viagem missionária. Paulo estava disposto a qualquer coisa, morrer, ser apedrejado, esfaqueado, qualquer preso, qualquer coisa tá bom. Quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado. Não, esse cara é doido. Esse cara é doido, eu tenho que impedir ele de viajar. Está entendendo o raciocínio do diabo? Não, eu tenho que impedir ele de viajar, porque esse cara é doido, ele tem medo de morrer. Como é que eu vou impedir ele de pregar na cidade se ele não tem medo de morrer de preso? E aí o que o diabo fez? Provocou uma contenda exatamente com a pessoa que representava a corda do coração de Paulo, que era Barnabé. A intenção do diabo era fazer com que Paulo não fosse. Não, agora rompeu a dupla, tá vendo? Barnabé, meu companheiro, o homem que me trouxe para o ministério, foi Barnabé. Pensa bem, quem está acompanhando a lição sabe disso. Foi Barnabé que trouxe Paulo para o ministério, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Não foi nenhum dos outros discípulos, foi Barnabé. Então é como se Barnabé fosse uma espécie de pai espiritual de Paulo. Barnabé aqui é uma espécie de mentor espiritual de Paulo. E aí o diabo tocou exatamente nessa ferida, nesse ponto, achando que com isso ele impediria Paulo de viajar. Paulo deve ter sofrido, porque não tem jeito, um rompimento desse. Mas o que aconteceu? Paulo foi. Amém? Amém. Paulo foi a si mesmo. E aí começa Síria, Cilícia, Derbe, Listra, Icônio, vai embora, Frígia, Galácia, aliás, ele foi impedido de ir para a Ásia, depois Mísia, Bitínia, Mísia, Troade, Macedônia, Troade de novo, Samotrácia, Neápolis, Filipos, e vai embora. O torpedo de Deus, Paulo, o homem das missões, a caminho da sua missão. Nesta viagem, ele tentou ir para a Ásia, Deus mandou ele para a Europa. E ele chega até a Europa, porque Grécia já é Europa. Ele chega na divisa da Europa, que é hoje a Turquia, porque o texto diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele vai dentro da Turquia e faz um investimento extremamente importante. Eu estava até vendo esses dias, até gravei no DVD para te dar, esqueci de trazer, mas está gravado já, numa caixa lá em algum lugar, sobre os tesouros da Turquia. Os tesouros cristãos da Turquia, uma reportagem lindíssima demais. Todas as ruínas de templos, de coisas, lugares onde Paulo passou, pregou, igrejas que Paulo estabeleceu, uma coisa linda. E aí, quer dizer, isso está na história, está registrado, mas o texto diz que ele foi além, ele foi até a Grécia, foi no centro cultural do mundo, literalmente, e foi dentro do Areópago, que era onde os grandes filósofos, os grandes pensadores, não só visitavam, como falavam, como o ponto de exportação da cultura grega, que na época era a cultura mundial. Na verdade, até hoje, né? A influência que esses pensadores gregos exercem sobre o mundo ainda hoje é absurda. Uma influência extraordinária. Então eram realmente pensadores, eram homens tremendos, grandes filósofos, historiadores e astrônomos e por aí afora. E Paulo foi lá dentro, no ninho da cobra, e liberou lá um dos discursos mais extraordinários da sua história e um marco na história, nos textos bíblicos, capítulo 17, do versículo 15 em diante. E ali então ele fala aos atenienses,
e fala sobre o Deus desconhecido. Ele vê aqueles tantos altares dedicados a tantos deuses, né? E aí ele vê um altar dedicado ao Deus desconhecido, porque os gregos eram tão politeístas e também tão voltados ou tão abertos a outras culturas e abertos a outras crenças, etc., que depois deles assimilarem o máximo possível de deuses, o máximo que eles conseguiram, ainda assim eles pensaram na possibilidade de existir um Deus que eles não conheciam e colocaram um altar lá, vazio, escrito, ao Deus desconhecido. E foi aí que Paulo pegou eles. Porque Paulo pegou aquilo ali, Paulo estava pregando nas ruas. Pegaram Paulo e levaram para o Areópago, no centro de Atenas. Falaram, e aí os filósofos falaram, tem um paroleiro aqui, ele estava falando nas ruas aí, pregando um Deus aí que a gente não conhece e tal, então põe ele para falar aí. Para quê? Paulo entrou, mas entrou rasgando. E olha só, versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Diga comigo, ressurreição. Ressurreição. Olha como que a ressurreição faz uma grande diferença. O que chocava os gregos era a ressurreição. Porque falar de mais um Deus não é novidade. Para quem tem na cidade lá 500 altares, a 500 deuses diferentes, você chega e fala de mais um, vai fazer alguma diferença? A não ser que você fale de um que tenha ressuscitado. A não ser que você fale de um Deus que tenha andado aqui na terra, morrido e ressuscitado, vencido a morte. Porque os deuses gregos ou contavam a história de pessoas que tinham morrido, ou contavam histórias mitológicas de pessoas que nunca existiram. Jesus não é mitologia, Jesus existiu de verdade, Jesus foi uma pessoa, andou com os pés aqui na terra, com uma diferença, morreu e ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus muda tudo, absolutamente tudo. E o que chocava a eles era exatamente isso, a história de um Deus que tinha morrido e tinha ressuscitado. Então isso muda completamente. E aí ele começa a falar de umas coisas lindas, e tem uma frase muito interessante que eu quero destacar, porque meu tempo ali já está acabando. Quando ele fala assim, versículo 28 do capítulo 17. Vamos no 24 para fazer sentido, né? No 24. 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Agora olha só que coisa linda, tinha que estar num quadro na parede da nossa casa, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Digam graças a Deus. Graças a Deus. E no versículo 30, extraído desse discurso maravilhoso, tem aquela célebre frase que muitas pessoas sempre dizem, mas nem sabem que está nesse texto, inserido nesse contexto, que é: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Na verdade, ele está citando, né?
Ele está, é um quote, como é que fala? É um quote, né, em inglês. Como é que fala em português, gente? Uma citação, né? Uma citação. Quando você abre aspas e cita alguma coisa ou alguém. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enfim, Paulo literalmente os engoliu. Aí quando chega no final, quer ver que coisa linda? Versículo 32, olha só. Versículo 32. Aí Paulo fala no 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí olha só, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Tipo assim, não é demais para a nossa cabeça. Deixa isso para depois. Porque Paulo realmente detonou com eles, acabou com eles, com um discurso extraordinário, marcante, glorioso, uma mensagem extraordinária. E aí, se você prestar atenção no restante da história de Paulo no livro de Atos, e até ler os livros de Paulo, você vai perceber que Paulo sabia falar com simplicidade. Paulo sabia falar com bastante simplicidade. Lê, por exemplo, o livro de Romanos, você vai ver Paulo falando com simplicidade em muita coisa. Agora, Paulo também sabia falar com complexidade. Dependia da plateia, do auditório que o ouvia. Então é como se fosse um sinal de Deus, que a gente tem que ter a capacidade de se adaptar à realidade da pessoa que necessita ouvir o Evangelho. Então por isso que a pessoa tem que ser bem informada, tem que ter se informar da melhor maneira possível, ler, pesquisar, estudar, né? Dr. Charles Foster, um grande escritor, disse certa vez que o mundo não precisa de pessoas capazes, mas precisa de pessoas profundas. E ele diz que a crise do momento, a crise desse século, é a crise da superficialidade. As pessoas acostumaram a serem superficiais. Acostumaram, em tudo. Então, se a pessoa sabe 10% de alguma coisa, ela pensa que já está bom. Se ela sabe um pouquinho daquilo, ela pensa que já está bom. As pessoas não têm o ânimo de se aprofundar nas coisas, conhecer de fato, de verdade aquilo, para dominar aquele assunto. E coisas que seitas heréticas fazem muito bem, como por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormonismo, eles fazem isso melhor do que nós. Porque nós tomamos for granted, né? Nós tomamos isso como se fosse algo de graça que caiu sobre a nossa cabeça. Eles não, eles caem de cabeça. Qualquer crente normal que sentar para discutir Bíblia com o Testemunho de Jeová sai confuso. O Testemunho de Jeová sai convicto e o crente sai confuso. Se é que não desvia e não passa para a igreja deles. Mesma coisa com o Adventista e com o Mormon. Porque enquanto os crentes tomam tudo isso como algo de graça, gratuito, e fica preso na superficialidade, essa turma cai de cabeça, estuda, lê, passa a vida lendo, estudando, se informando, e quando bate na porta da sua casa com a pastinha, é melhor você nem abrir a porta. Não abra a porta, porque eles vão te engolir vivos. Entendeu? Por quê? Agora, isso é motivo de aplauso? Não, isso é motivo de vergonha. De vergonha. Por causa disso que você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Estudo da palavra. Quando os vêm, só vêm os valentes, os corajosos, os que amam a Deus, que estão cansados de superficialidade. Entendeu? Por causa disso. É oração e estudo da palavra. Duas coisas fora de moda no século XXI. Oração e estudo da palavra. Mas glória a Deus por aqueles que são reservados, guardados por Deus, que ainda amam essas coisas. Amém? Vamos ficar de pé.